Olá, classe, saudações a todos e a todas. Pessoal, hoje eu vou continuar aquela aula que demonstra como eu calculo o pH da solução que está ali no Erlenmeyer, né? Aquela solução do analito em relação ao volume da solução titulante. Tá? Eu vou começar com um exemplo bem simples, que é uma solução onde eu tenho um ácido forte e uma base forte. Muda um pouco quando eu tenho ou o ácido ou a base fracos, tá? Você já tem um know-how de por que muda um pouco, por causa que uma base ou um ácido fraco vai gerar seus respectivos ácido e base conjugadas fortes, que vão fazer com que o equilíbrio ali da solução seja um pouco modificado, e aí eu não vou ter no ponto estequiométrico, na situação onde a quantidade de hidrogênios ionizados, ou seja, de íons hidrônio, e a quantidade de hidroxilas não necessariamente vai corresponder ao pH 7. Mas hoje a gente vai no mais simples, que é um ácido forte e uma base forte. Beleza? Então, é uma continuação da nossa aula do dia 8 de julho. E falando em data, né, não tem como deixar de lembrá-los que a gente precisa fazer uma avaliação. Tá? E essa avaliação, eu creio que fica legal de a gente fazer na próxima sexta-feira, no dia 22 de julho de 2022. Tá? Eu provavelmente vou liberar uma lista de exercícios na quinta-feira e vocês vão ter o período da aula da sexta-feira, que caberia a mim ali, né, aquele periodinho mínimo de 50 minutos, e também ainda o resto do dia. Vocês têm até as 23h59 do dia 22 de julho de 2022 para me entregar, para mandar ali pelo Class essa lista de exercícios, com alguns exercícios aí que tangem tudo que eu já comentei, né, do que eu já apresentei e discuti com vocês, e aí isso vai corresponder à nossa primeira avaliação. Ainda vou promover mais uma avaliação, ok? Então vai ser bem tranquilo, não é uma prova ali escrita em sala de aula, não vai nem ter aula no dia 22, tá? E então vocês vão ter um período grande de tempo para fazer os exercícios, ok? Perfeito. O que nós estávamos comentando na última aula é isso daqui, né? Um aparato onde eu tenho um Erlenmeyer com uma base forte ali embaixo e um ácido forte como solução titulante. Pode estar invertido também, tá, gente? Não se engane. O que é invertido? O gráfico. Obviamente que eu estou medindo o pH do que está aqui no baixinho bocudo, né? no Erlenmeyer. Então, se eu colocasse um pHmetro ali, eu iria medir o pH da solução antes e no decorrer e depois da finalização, da neutralização, eu poderia ir registrando pH. Se eu tenho base forte e eu só estou analisando o pH dessa solução, é óbvio que o pH, né, sempre lembra isso. Eu já expliquei, você já sabe, você é sapiente, você é inteligente, você é dedicado. Eu creio que isso não é nenhum tipo de problema para você relembrar. Aqui ficou até melhor, né? Deixa eu só verificar se está tudo certo aqui. Aqui, beleza. Que uma solução que é alcalina, ou que é uma solução de uma base forte, ela sempre vai ter o pH maior do que 7. Isso é fácil de você lembrar. Então, olha ali quando eu estou medindo o pH, olha o pontuado gráfico aí que você tem à sua esquerda. O ponto A é uma solução onde o pH em relação ao volume do ácido adicionado, né? Então esse gráfico aí relaciona como se fosse os snapshots, né? Ponto a ponto dessa titulação. Então o ponto A é quando eu tenho 0 de volume do ácido adicionado. Então eu só estou medindo o pH de uma base. Pronto?
Então deve ser algo maior do que 7, legal, faz sentido, confere. E obviamente se for uma base forte, aí o que é uma base forte? Hidróxido de sódio, pode ser uma base forte, hidróxido de potássio, é um monte de hidróxido aí, são bases fortes, né, que vão estar completamente dissociados, gerando Na+ e OH-, no caso do hidróxido de sódio, e conforme for o outro contraíon, outro cátion, das outras soluções básicas, também você já consegue entender qual que vai ser o equilíbrio. Se é um ácido forte, ele está completamente desprotonado, então o pH vai lá para cima. Também não tem crise aí, né, pessoal? Beleza. Esse é o ponto inicial. Eu não coloquei nenhuma gota de quem? Do ácido. O ácido está aqui. Ácido forte pode ser um ácido aqui. Qual que é ácido forte? O HCl. Você já fez essa prática umas 3 semanas atrás, né? Da titulação do ácido clorídrico e depois da titulação do hidróxido de sódio. Então você já tem também essa expertise lá em loco mesmo, né? No laboratório. Ok. Quando você vai adicionando ácido, vai caindo as gotinhas ali, o que está acontecendo no meio reacional? Eu preciso aqui. No meio reacional, deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar muito complicado. No meio reacional, se você está gotejando uma solução ali que tenha um ácido, vai ter uma certa quantidade de base ali, né? Então vou aqui fazer a OH-, só uma representação pictórica. Eu tenho muita hidroxila no ponto inicial, então uma concentração alta no ponto inicial. Conforme eu vou adicionando ácido, eu vou neutralizando a hidroxila. Então lá no meio do caminho, essa quantidade de hidroxilas já não é alta, tá? Já baixou um pouquinho. Então eu vou desenhar uma flechinha menorzinha aqui, que já não é tão grande a quantidade, a concentração de hidroxila. Então isso daqui é durante a titulação. Pomba, tava lá a fenolftaleína, você estava sempre percebendo que o rosa cada vez ficava mais persistente e quando vê ficou rosa pink, né? Então não ficou muito legal essa titulação, né? Ainda bem que dá para fazer a triplicata e se errar só faz mais uma triplicata ou mais outra, uma quintuplicata, uma octaplicata, até você acertar que é um rosa bem tênue. Por quê? Porque você já viu na outra aula ali que o equilíbrio, né, da fenolftaleína, a constante de equilíbrio da fenolftaleína, ela possibilita que você veja, né, que você tem um indicativo que, né, chama a atenção do sensor aí que você tem, que são os seus olhos, que acabou a hidroxila e agora só tem ácido, tá? Então você tem essa situação, né? E se você adicionar uma gota a mais ou uma gota a menos, há aquela mudança brusca, né? Outras titulações, às vezes, hoje por exemplo fiz uma titulação de ácido fosfórico que usava o verde de bromocresol. Ele é uma solução que não muda tanto a cor, não com tanto vigor, assim, dá para o aluno que não é tão bom ali na bureta consegue ainda errar menos no ponto estequiométrico. Mas o que eu quero dizer? Quando você vai lá e tem essa mudança de cor, e na verdade isso aí que eu falei do transparente para o rosa acontece quando o aparato aqui está invertido, né? Quando é a base na bureta e o ácido no Erlenmeyer, mas você entendeu, né? Você está entendendo o que eu estou falando. No ponto estequiométrico acontece uma coisinha onde o OH, a concentração, está tão pequenininha, e eu posso até considerar que ele já nem existe mais, tá? E então nessa situação onde é o ponto estequiométrico,
a concentração de hidroxilas, teoricamente, é igual à concentração de H+, tá? Então, isso daqui é o teu ponto estequiométrico. Ponto estequiométrico, tá? Faltou linha. É o S indicado aqui no gráfico. Ó, aqui tem um S, tá vendo? Esse é o ponto estequiométrico. Note que o ponto estequiométrico, se eu projetar ele no eixo da abscissa, eu vou ter o pH entre 6 e 8, que é igual a 7. Né? Então, uma solução de um ácido forte, de uma base forte, em tese, o pH resultante da solução bem no ponto estequiométrico é 7. Se deixou mais uma gotinha cair, né? Note que isso eu acho que eu já tinha comentado no vídeo anterior, né? Que é bem estreita essa faixa onde tem essa brusca variação do pH, ou seja, é uma gotinha mesmo que vai fazer com que o pH saia daqui, ó, eu indiquei um X ali em cima, e vá até aqui o ponto D, por exemplo. É uma gota só que faz toda essa diferença do pH 12 para o pH 2. Eu saí do pH básico e fui para o pH ácido. É uma gotinha só. Por isso que ela é importante lá na hora da titulação, tá bom? Beleza. Como que eu construo esse gráfico? Essa que é a parte legal. Isso ia ficar... Olha como eu sou amigo de vocês. Isso ia ficar tão legal se por acaso você fizesse uma disciplina de química analítica experimental e que talvez, se por acaso, quem sabe, né, o professor ou professora ministrante exigisse um relatório, né, sobre alguma titulação específica, né, ficaria legal, né, tipo, sei lá, pensar aqui numa coisa aleatória, titulação do ácido acetilsalicílico, enfim, seria tão legal se você construísse um gráfico desse, né? E de fato você consegue. Como que a gente consegue fazer isso? É a ideia de hoje. Então, beleza. É agora... Opa, tenho que lembrar do meu bordão. É agora que a aula vai começar. É agora que eu vou explicar como construir esse gráfico e como calcular isso. Isso é difícil. Por isso, não que é difícil, mas eu tenho medo que vocês estejam um pouco dormindo às 8h20 da manhã quando é na sala, 8h10 da manhã de uma sexta-feira. Eu tenho um pouco de receio que você chegue atrasado, não pegue a explicação por inteiro. Eu tenho um pouco de receio que, devido ao nosso curto período de tempo e as várias etapas que esse exercício exige, isso possa fazer com que fique um pouco mais longo do que o tempo que eu disponho em aula, né? Por isso que eu estou fazendo um vídeo na aula de hoje, que fica mais fácil. Se bobear, vou gastar até um pouco mais de 1 hora, mas eu acredito que vai ser mais proveitoso, o rendimento vai ser maior. Então, como que eu calculo em cada ponto? Olha como eu sou legal, eu já deixei para vocês aqui, pessoal, uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas. Isso aqui eu peguei do Atkins, tá? Você devia estar lendo esse livro. Ou qualquer outro de química analítica, melhor ainda, né? Mas eu tô seguindo ele por causa que é o livro que eu tô seguindo. É um livro bom, um livro simples de entender. Então, o nome da caixa de ferramentas é como calcular o pH. Tá errado aqui, né? É que tá tudo em maiúsculo, né? Mas sempre o P tem que estar minúsculo e o H maiúsculo, senão ele fez ali um hidrogeno de fosfina, não existe isso. pH é o P minúsculo, tá? Durante a titulação de um ácido fraco ou base fraca. Eu acho que eu peguei errado, só um minutinho. Voltei, olha só que maluquice, eu vou ter que escrever para a editora LTC de volta. Novamente eu preciso alertar de um erro deles. Aqui a caixa de ferramentas está falando assim, como calcular o pH durante a titulação de um ácido fraco ou uma base fraca. Aí a base conceitual, durante a titulação de um ácido forte com uma base forte. O título não corresponde com o que está escrito. A caixa de ferramentas são, na verdade, regras, ou pelo menos
noções de como que você vai conduzindo, né, os cálculos para você conseguir ali expressar aquilo que você quer. O livro inteiro ele sempre tem essas caixas de ferramenta para ensinar o raciocínio de um exercício. E aí eu sei que a gente ainda não está nessa parte da titulação de um ácido fraco ou base fraca, mas aí agora no momento que eu parei, não fiquei gravando, é claro, eu li tudo e percebi que o que essa caixa de ferramentas é uma titulação de ácido forte e base forte, né? Então é só o título que está errado, eu vou importunar o pessoal lá da editora depois. Eu já achei outros erros nesse livro, né? Eu sempre escrevo para os caras, sempre quando sai outra versão tem algumas coisas corrigidas. E você, ó, eu vou fechar minha câmera aqui e você pode olhar e pegar todas as etapas aqui, olha, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4 e etapa 5, você pode copiar aí em algum lugar, ou também pode pausar o vídeo nesse momento, ou também só fazer um print screen aí para ter isso com certa facilidade. E aí eu vou, bem, agora você já teve teu tempo, eu vou fazer o exercício, eu não vou ficar lendo isso daqui tudo, até por isso que eu não fiz a aula presencial, né? Eu não vou ficar lendo tudo isso, mas eu vou fazer um checklist em cada etapa do exercício, que está aqui, ó. Vamos pegar o exercício aqui, só um momentinho. Aqui. A próxima página pronto, aqui tem um exercício bem legal para todo mundo, né? Qual que é o exercício? Esse daqui, ó. Vou diminuir minha tela aqui. Cálculo de pontos de curva de pH de uma titulação ácido forte, base forte, né? Mas aquela conjunto de ferramentas ali, aquela caixa de ferramentas ali, ela vai ser útil, mesmo o título dela não estando correto, foi erro deles. Ó, o exercício é esse, você precisa avaliar a precisão de um medidor de pH, sempre você tem que resolver algum problema, né? Usando para isso titulações e assim calcular o valor esperado do pH em vários pontos durante uma titulação. Legal. O analito. O que é o analito? É o que está ali no Erlenmeyer. Então, o analito é o que? É uma solução que tem 25 ml de volume e é uma solução que está uma concentração de 0,25 mol por litro, ou 0,250 mol por litro. Do que, então, eu tenho 25 ml de uma solução a uma concentração de 0,25 mol por litro de NaOH, uma base forte. Pronto, já sei duas coisas, né? O volume e a concentração de quem está lá embaixo. Quem que está na bureta? Bem, se aqui na bureta, bem, se quem é o analito é o hidróxido e é uma titulação ácido-base, então na bureta, né, eu devo ter um ácido. E esse ácido está aqui, né? O titulante, ó, a solução titulante, o volume ainda vai ter não está bem expresso aqui, mas a concentração é 0,340, 0,34 mol por litro, tá? Isso tudo daqui se refere ao ácido clorídrico. Legal? Pergunta. Letra A. Calcule o pH da solução original de analito. Então, o pH do analito. Aqui, qual é o pH? Primeira pergunta. Então, essa é a pergunta A. A pergunta B, pessoal, olha aqui. Pergunta B está aqui em cima. Calcule, né, o novo pH após a adição de 5 ml do ácido. Então, qual é o pH do analito mais
5 ml de HCl. Só estou perguntando duas coisas, tá? Ah, mas como é que eu vou fazer aquele gráfico lá? A gente já chega lá. Claro, na verdade, no gráfico eu precisaria fazer vários pontos, né? Aqui eu vou ter só 2 pontos. Qual que é? Como assim 2 pontos, Glaucio Regis? Primeiro ponto, o pH da solução quando não tem nada da solução titulante. Ou seja, seria mais ou menos aqui o ponto A, né? O ponto A desse gráfico. Tá uma baderna isso, né? Deixa eu apagar um pouquinho para você, senão também eu não ajudo vocês, né? Então, o que está ali, na verdade, desenhado, o que está descrito no exercício, é o que está desenhado aqui, né? A base forte e o ácido forte. Então, está perguntando o pH da solução antes de ser adicionado. Seria mais ou menos esse ponto A. E vamos imaginar que o ponto B seria 5 ml do ácido adicionado. Ou talvez seja o ponto C, não sei, mas enfim, o que eu estou perguntando é o ponto A, ou seja, quando eu não tenho nada da solução titulante. Bem, como que eu faço isso? Então, vamos voltar ali na nossa caixinha de ferramentas e ver se alguma coisa que nos serve. Etapa 1, calcule a quantidade de íons H3O+, se o analito é um ácido forte. Não é, o teu analito é uma base forte. Olha aqui, cadê o teu analito que está ali embaixo? É uma base forte. Então, a base forte, então, ou íons OH-, então, se você tem um ácido, que não é o caso, calcula o H3O+, ou então o OH-, se o analito é uma base forte. Na solução original, usando essa relação. Puxa, agora o cara inventou uma aí, né? Da onde, de que cartola ele tirou essa história? Não se assuste, não se apavore. Eu só vou fechar aqui minha janela e dar uma limpada nessa outra aqui, porque o que eu estou perguntando na real, o que está sendo pedido ali é para que você calcule a concentração, tá? Como assim concentração? E note que ele usa uma outra notação, esse NJVJ, né? Ele usou essa relação. N da espécie J é igual V da espécie J vezes a concentração da espécie J. Né? Parece meio complicado, parece que saiu uma outra equação, mas na verdade eu já mostrei isso de uma outra forma, tá, pessoal? Lembro lá quando eu falava em molaridade, e aí era a concentração, né? Aliás, a molaridade é a quantidade de matéria sobre volume, tá? Isso daqui que está aqui em cima é uma outra forma de expressar isso que está embaixo. Eu sei que na maioria das vezes eu sempre fiz isso dali, né? A parte que está embaixo. A molaridade é igual a concentração, aliás, a quantidade de matéria em relação ao volume. E aí, porque a N, quantidade de matéria, é sempre em mol, volume é sempre em litro. Né? E aí a molaridade é em mol por litro. Mas e o J? Eu só coloquei aqui, J, N, J, VJ, tá? Não muda muita coisa. E aí ele só deixou de maneira explícita o N, tá? Então é a mesma coisa que... Deixa eu colocar aqui. Aí. Eu passo esse VJ... Eu passo esse VJ para a esquerda, só que em vez de usar esse Mzinho aí com uma perninha estranha, eu uso a concentração, que é de fato, né? A concentração sempre é algo em mol por litro, então aos fins a que se destina, se você tiver, eu gosto de cuidar com isso, né? Porque se você estiver vendo isso aqui embaixo, a concentração de J é a mesma coisa que a molaridade de J, tá? E aí se você fazer isso, você vai perceber que você vai ter aquela relação ali, NJ, VJ, concentração
de J. Olha só, você tem o que você precisa, o que você quer. Olha, agora que eu fiz esse pequeno adendo, tenho que voltar lá para lembrar o que a gente está fazendo, né? Etapa 1, calcule a quantidade de OH- na solução original do analito. Tá? Na solução original, no analito, eu tenho, então, novamente, eu vou ter que fazer ali o NJVJ, né? Tô aqui, ó, fica melhor, deixa eu diminuir um pouquinho minha janela, pronto, maravilha. Aqui. Então, qual que é, eu vou partir dessa equação aqui em cima, tá? Mas você já entendeu o que é a molaridade, né? Ali a minha colchetes com J dentro. O que é a quantidade de matéria J aqui? Na verdade é a quantidade de OH-, né? Qual é a quantidade de hidroxilas que tem? Bem, a quantidade de hidroxilas vai ser proporcional ao volume que eu tenho. Qual que é o volume do hidróxido de sódio? 25 vezes 10 na menos 3 litros. Ué, mas não era ml aqui em cima, Glaucio Regis? Sim, eu já converti para litro, porque volume sempre é em litro, tá? O exercício deu em ml para te complicar. E qual é a concentração? Tá ali também, ó, vezes a concentração 0,250. Por isso ó, que eu deixei já em litro, ó, por causa que é mol por litro. Aí você, deixa eu colocar um defeito especial aqui de verde-limão, corto litro com litro. Ficou coerente, quantidade de matéria se mede em mol mesmo. Então, NOH- é em mol. Pega a tua calculadora ali, né? Eu vou pegar a minha aqui, dar uma limpada. Então, o que eu quero? 25 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 vezes 0,250. 6,25 vezes 10 na menos 3 mol. Tá bom? Eu já achei, tá aí a calculadora para te provar. Você pode fazer isso aí na tua e deve, recomendo que faça. Achei a quantidade de quantidade de matéria que tem ali, né? Então, ou seja, quanto de analito eu tenho? Essa quantidade. Por quê? Porque eu não tenho 1 litro da solução, né? Eu tenho 25 ml. Tá, vamos dar uma olhada ali com calma o que diz a ideia. Tá. Calcule, então você já calculou ali a quantidade que você tem de hidroxilas. Agora eu preciso calcular a quantidade, é a mesma história, etapa 2. Calcule a quantidade de OH- se o titulante for uma base forte, ou íons H3- se o titulante é um ácido forte, do volume do titulante, barará, barará. Você tá percebendo aqui que agora mudou a palavra analito para titulante, tá? Então, de uma certa forma, antes, claro, o exercício até pediu uma outra coisa, né? Era só para calcular o pH antes, né? Eu nem preciso ainda daquela outra etapa, mas logo ela vai ser útil. Então, qual que é o pH dessa solução? O pH dessa solução vai ser essa concentração em mol por litro, né? E eu consigo calcular ali o POH em relação a isso dali, né? E lembrem lá que eu tenho em relação a essa menos log da concentração do H-, e aí eu tenho aquela outra relação, né, que o pH mais o POH é igual a 14. Por quê? Porque a gente converte tudo isso para uma escala de pH. Então, o que eu preciso aqui? Da concentração da hidroxila. Ficou um pouquinho truncado isso, porque eu devia até ter trazido antes do que eu falei. Ó. Isso daqui é uma coisa que eu acabei de calcular, a quantidade de hidroxilas que tem naquele volume pequeno, de 25
vezes 10 dá menos 3 litros. O POH e o pH, né? Mas o POH vai ser daquela relação, né? Então o que é? É o menos log de qual era a concentração em mol por litro. Olha aqui a concentração em mol por litro. 0,25 mol por litro é a concentração, tá? Isso aqui que eu fui fazendo é só porque eu estava seguindo um passo a passo. Então, vamos pegar aqui novamente a calculadora e calcular a letra A, né? Que na verdade ele quer saber qual que é o pH antes de eu ter adicionado qualquer coisa. Então, é menos o log de 0,250. Então, pegando a calculadora novamente, faz lá, ó, menos log de 0,250, o menos log é 0,60, né? Então, o POH, isso daqui que eu fiz, ó, é o POH, que é igual a 0,60. Se o POH é igual a 0,60, então o pH vai ser igual o 14 menos o POH, 0,60. Então, o pH, galerinha, é igual a 13,4. Tá? Então, esse é o pH do analito. Essa é a resposta da letra A. Tá, mas por que você, Glaucio Regis, ficou fazendo isso daqui? Porque eu estava seguindo passo a passo e ele pede para você, isso daqui vai ser relevante para nós logo, tá? Então só vou até pegar isso daqui, recortar ele, abrir uma nova página aqui. Então, isso é uma das informações que eu preciso. A outra informação que eu preciso é da quantidade de H3O+, ou de H- que eu tenho na minha solução titulante. Vamos voltar para o exercício, onde que eu encontro essa informação. E é aqui fala aqui que era aquilo que eu estava explicando lá do titulante, da etapa 2. Então a etapa 2 pede para você calcular a quantidade da solução titulante. Então, eu tenho 0,340 mol por litro, é a concentração da solução, e eu só usei 5 ml dessa solução. Então, volta lá, né? Então, lembram lá, ó, o VJ, concentração de J. Então, vou até colocar aqui, ó, VJ, concentração de J. Então, o N do H3O+, vai ser igual, qual que é o volume? 5 vezes 10 dá menos 3 litros. Qual que é a concentração? 0,340. Isso, vamos aqui, 0,340. Perfeito, então, vezes 0,340 mol por litro. Corto isso daqui com isso daqui. Agora eu tenho o N do H3O+, que é igual 5 vezes 10 dá menos 3. Deixa eu fechar isso aqui. Aqui. 5 vezes 10 dá menos 3, que era 5 ml, vezes 0,34. Vezes 0,340 é 1,70 vezes 10 na menos 3 mol. Tá? Eu vou tirar essa etapa aqui do meio, porque ela só vai me incomodar aqui. E agora aqui... agora aqui vem o raciocínio. O raciocínio, senhores e senhoritas, é isso daqui. O meu sistema, lá no Erlenmeyer, tinha isso daqui e tem também isso daqui adicionado. Tá? E o que o exercício pede? A letra A, ele pedia quanto que era o pH
antes de ser colocado qualquer coisa, a gente colocou. E aí, qual é o pH após a adição de 5 ml do ácido? Primeira coisa, dá para planejar o que está acontecendo com o pH? Mais ou menos dá. Porque ó, o pH antes não era um pH bem básico, que é 13,4, que é respectivo a uma solução bem básica. Sim. Se eu adicionei ácido, o que acontece com o pH? Ele tem que baixar, né? pH ácido, aliás, o fato de eu adicionar um ácido, eu vou lá e capturo hidroxilas, tiro elas da jogada, diminuo a concentração de hidroxilas, eu diminuo esse valor. Então, espera-se que o pH diminua por consequência direta. Tem como eu saber quanto? Tem 13,40 antes de eu adicionar a primeira gota, mas eu não só adicionei uma gota, como adicionei 5 ml. Tem. Primeira coisa, qual que é a equação? Essa daqui, HCl mais NaOH, indo para cá, voltando para lá, formando NaCl, formando água, né? Beleza. Agora, quem que está em excesso aí? Porque você tinha um certo volume, adicionou mais um volume pequeno. Estava entendendo por que eu fiz esses dois cálculos? Você está compreendendo o porquê disso? Porque eu preciso verificar ali no NaOH o quanto de hidroxilas eu tinha naquele volume, aí eu adicionei o ácido que era de uma concentração maior, mas um volume menor, então eu preciso combinar isso para estimar a quantidade de H3O+, e agora eu vou verificar se tem alguém sobrando. Tem, né? Já dá para perceber, porque 6,25 é diferente de 1,7 vezes 10 a menos 3 mol. Então, a minha resultante, se eu pegar e imaginar que eu tenho 1,7 vezes 10 na menos 3, opa, fiz um zeta ali, mol de ácido, e aqui da base 6,25 vezes 10 na menos 3, o que isso está querendo dizer? Que se todo o ácido reagiu e o ácido está em menor quantidade, né? 1,7 é menor do que 6,25, eu sei exatamente o quanto que sobrou de base. Por quê? Primeiro que eu sei que vai sobrar base porque a base está em maior quantidade. Então é só pegar minha calculadora e fazer isso daqui. A base não tem maior quantidade, então 6,25 vezes 10 na menos 3 menos 1,7 vezes 10 na menos 3. Então, sobra ainda, daqui vai... Daqui, quando eu faço essa combinação entre ácido e base, sobra ainda 4,55 vezes 10 na menos 3 mol do que? De hidroxilas. Tá? Por quê? Porque é óbvio, né? Tinha 6,25, eu peguei 1,7 e o que sobra é 4,55 vezes 10 a menos 3. Então é isso daqui que me sobrou de hidroxilas. Agora você já tirou a galera da jogada. Agora é só bater pra dentro e correr pra comemorar com a torcida. Não tem como ser mais fácil. É só você pegar isso daqui, jogar lá no menos log e você erra. Porque, olha só, por que você erra agora? E não podia acontecer isso, mas às vezes acontece, esse erro e é bem comum. Agora você sabe quanto, né, de hidroxila sobrou, né? Só que você adicionou um volume, lembra? E note que isso daqui é o N das hidroxilas, o N
OH-. Para você calcular o pH, você precisa converter isso para concentração de hidroxilas. E para você saber a concentração disso, você precisa pegar essa quantidade de matéria resultante, né? Que pode pegar ali por aquele CJ, NJ, VJ, ou como eu sempre fazia, ali a molaridade, né? Que é o N sobre V. O N eu já tenho, né? O N já tá manjado, mas qual que é o volume? Como assim, Glaucio? O volume é o volume, né? Então, ó, o N já é isso daqui, 4,55 vezes 10 na menos 3 mol de OH-. E deixa eu apagar um pouquinho aqui para não ficar mais confuso, né? Aqui, opa. Aqui. Então, opa. Pronto, você já tem a quantidade, mas qual que é o volume da tua solução? Volta lá. Ó, você tinha antes, o analito era 25 ml, mas aí você colocou mais 5 ml. Então a tua solução tem agora 30 ml, tá? Isso faz diferença, né? Porque para eu calcular a concentração não é a quantidade de matéria sobre volume, né? Ou também como é que estava sendo feito aqui, né? Aliás, a concentração de J, né? Eu também posso fazer isso dessa forma aqui, a concentração de J, né? É igual ao NJ sobre o VJ. Então, pega lá, né? 25 mais 5 são 30 vezes 10 na menos 3 litros. Agora sim, você vem aqui, eu já vou pegar a resposta do exercício anterior, que é o 4,55 vezes 10 a menos 3, e dividir por 30 vezes 10 na menos 3, que é 0,15, né? Então, isso daqui, essa concentração de J, que é a mesma coisa que a molaridade da espécie J, que aqui a espécie J é o OH, né? Então, essa concentração de OH é isso daqui, 0,15 mol por litro. Tá? Então, isso daqui, porque eu já dividi, né, mol de hidroxila por litro de solução. Então, 0,15 mol por litro. Logo, tem a concentração de hidroxilas. Então, POH é igual menos log de 0,15. O POH, então, é menos log... Opa, deixa eu limpar aqui. Menos log de 0,15, que é igual a 0,82. Sendo assim, lembra lá, pH mais o POH é igual a 14. Por consequência, portanto, o pH da solução é igual a 14 menos 0,82, por causa que eu já passei o pH do outro lado subtraindo. Então, o pH da solução é 14 menos 0,82, 13,18. 13,18. Esse é o pH da solução após adicionado uma certa quantidade ali, os 5 ml. Então, lembra lá, aqui ó, antes o pH que foi calculado na letra A, porque era duas letras para responder. Letra A, calcule o pH do analito, então é essa daqui, né, 13,40. E aí, calcule novamente o pOH depois da adição de 5 ml daquele ácido ali. Então, e foi isso que foi feito. 13,18. Aí, Glaucio, não mudou muito. Claro que não mudou muito. Por que não mudou muito? Olha aqui de volta para o exercício. Você queria que mudasse quanto? É uma pergunta que dá para fazer. Porque você tinha 25 ml de uma solução
do analito a 0,25 mol por litro, tá? Então, vamos colocar aqui um efeito especial, né? Ó, 25 ml numa solução dessa concentração. Daí veio o ácido que está quase 50% a mais concentrado, só que você usou um quinto só. De onde eu tirei essa informação? Daqui, 0,340, é quase, nem 50% a mais, nem mas eu usei um volume muito pequeno, 5 ml. Então, para isso que eu fiz aquelas duas etapas, de calcular tanto a quantidade de hidroxila quanto a quantidade de H3O+. E aí, obviamente, eu percebi qual que era a resultante disso. Então, eu sei que o que existe de ácido é o que vai ser diminuído da base se ela está em excesso. E era a situação, por causa que 6,25 é mais do que 1,70. Então, ainda sobrou base. Para que a solução tivesse um pH abaixo de 7, o que eu ia precisar? Que esse valor aqui, esse 1,7, na verdade fosse, 6,5 vezes 10 a menos 3, 7 vezes 10 a menos 3, 8, 1 milhão vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque daí eu teria mais ácido do que base. E aí a resultante seria ainda uma solução ácida. E aí o pH vai estar lá para baixo. Mas aqui não, aqui eu usei tudo isso de base, e aqui eu estou fazendo uma tentativa de representação pictórica não pictórica, né, mas simbólica do que seria a concentração de hidroxila, e isso daqui só é a concentração do H3O+. Então a resultante ainda faz sobrar um pouquinho, aliás um poucão, bastante, de uma concentração, né, aliás, uma certa quantidade, não concentração ainda, mas uma certa quantidade de matéria de hidroxilas, aí que é o 4,55 vezes 10 na menos 3 mol de hidroxila. É isso que sobrou dessa reação de neutralização ali. Perfeito? Aí o pH é a função da concentração, e a concentração é expressa pela quantidade de matéria, ou seja, da hidroxila que tem ali, que eu já sei quanto é que é esse valor aqui, 4,55, dividido pelo volume da solução. Mas agora você tem que se ligar que não é o volume do analito, é o volume do analito mais da solução titulante. Então era 25, o meu ponto de partida foi adicionado mais 5, então 30 ml. Por isso que eu fiz esse cálculo aqui. Tá? Então essa é a resultante, essa aí é a concentração da matéria resultante ali, da hidroxila. Tá? Então sobrou o analito. Se sobrou o analito, sobrou NaOH, tem que estar no pH básico. Corresponde, confere, ainda tá. Então eu só teria uma mudança drástica de pH se obviamente toda a hidroxila fosse consumida e sobrasse ainda H3O+, que não foi o caso. Então, deixa eu verificar aqui em quanto tempo nós temos, 48 minutos, consegui ser rápido. A aula de hoje, eu peço que dê uma olhadinha ali naquela caixa de ferramentas, ela só é para te mostrar esses traquejos, essa percepção que você precisa ter ao decorrer de uma curva analítica ali, né? E porque só assim você consegue estimar fazer um gráfico do pH em relação da solução titulante. É óbvio que aí eu poderia fazer a cada ponto, né, dessa titulação. E o que ia mudar, eu ia sempre precisar descontar aquele acréscimo do ácido adicionado, quanto que eu ia consumir de hidroxila, eu ainda ia precisar somar o volume da solução titulante com o total, para daí expressar novamente o pH e ter mais um ponto, e mais um ponto, e mais um ponto, até chegar aqui, né? Então confeccionar esse gráfico aqui dá trabalho pra caramba, né? Porque imagina que, bem,
Aqui fica claro, né? A gente, pelo jeito, estava calculando ali o ponto B dessa história. Então, ó, ponto A, ponto inicial, ponto B, talvez seja isso mesmo, né? Então, se eu adicionasse mais ácido, ia consumir mais base, ainda ia sobrar base, teria que dividir pelo volume resultante, iria achar um outro pH, aqui mais um ponto aqui, mais um ponto ali, aí aqui a hora que chega no ponto D, com certeza é quando toda a base foi consumida e só tem ácido ali, tá? E aí eu teria uma solução com pH baixo, pH ácido, beleza? Aliás, pH baixa, né? Solução que é ácida. Eu espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, essa aula, né? E aí eu peço para que vocês tomem nota ali, principalmente daquele quadrinho. Logo vou passar uns exercícios e aquilo vai ser útil para vocês. Mas pelo menos nesse momento eu gostaria de explicar como é feita essa confecção e quais são os cálculos que estão por trás. Perfeito, pessoal? Se cuidem e até mais. Grande abraço.